Tudo bem, pessoal do Batalha Cultural? Rodrigo Schirmer aqui com mais um programa para vocês. E eu quero trazer para vocês hoje um conceito muito interessante, tá? É um conceito chamado as janelas de Overton, ou a janela de Overton, ou a janela do discurso. Tá? A gente acabou de passar aí pelas eleições municipais e a gente ouviu muito a questão do discurso, né? Muitos políticos tinham um discurso e a gente observava que esse discurso ele era diferente daquilo que os próprios políticos colocavam em prática, né? Então existia uma distorção, existia uma diferença muito grande entre discurso e prática. A janela de Overton é justamente um conceito que traz mais ou menos isso, né? Ou seja, o que seria esse conceito de janela de Overton, que foi desenvolvido, né, pelo Joseph Overton, por isso tem o nome janela de Overton, que era um pesquisador, né, do Centro de Pesquisas de Políticas Públicas do distrito de Mackinac, né, no Michigan. Ele desenvolveu esse conceito justamente para explicar isso, né? Ou seja, existe uma janela temporal, né, em que uma opinião, né, uma narrativa, um discurso é totalmente aceito pela sociedade. E a janela de Overton diz justamente isso, né? Quando que uma ideia ela pode ser socialmente aceita, né, dentro de toda a sociedade, por todos os membros e por todos os envolvidos. Um exemplo que eu posso trazer em relação a isso, né, sobre janela de Overton, com relação à questão do aborto, por exemplo, que é uma questão muito debatida, é uma questão ainda que não existem partes da população que são contra, né, partes que são a favor, mas isso no passado já foi assim totalmente contra, né? A sociedade não aceitava a questão do aborto, porque era uma questão de equivalência, né, entre você assassinar, né, um ser vivo, né, dentro do ventre da própria mãe, né, ou você para você manter essa gravidez ou você abortar essa gravidez. Então a sociedade não aceitava, a sociedade colocava muito, muito por consequência da questão religiosa, que o feto ele era protegido, ele era considerado um ser vivo, ou seja, um ser sagrado. Então por isso ninguém pode ali eliminá-lo ou assassiná-lo em hipótese alguma, né? Os conceitos foram mudando ao longo do tempo, né? A sociedade foi tendo novas ideias. E é isso que eu quero conversar com vocês, justamente usando esse exemplo da questão do aborto. Então, algo que era inaceitável, atualmente ele já é aceitável sob algumas circunstâncias, né? A gente sabe que hoje em dia existem casos de aborto com relação a caso de violência sexual, uma gravidez não desejada, né? Por violência, a formação do feto, o risco que a mãe teria com relação ao desenvolvimento da gravidez. Então eles colocam certas equivalências ali para poder legalizar essa prática, que na verdade é o assassinato de um inocente no ventre da mãe, né? Hoje em dia, grande parte da população já aceita, né, isso sob algumas circunstâncias. Nem sempre foi assim, ou seja, então a janela de Overton ela foi deslocada para esse tipo de opinião, ou seja, vamos consentir o aborto em determinados casos, né, sob algumas circunstâncias. Mas a gente sabe que a tendência disso, né, é aumentar, né, você vai deslocando a janela de Overton até, né, você ter uma opinião assim, não, o aborto está liberado conforme o desejo da própria mãe, ou seja, não existem circunstâncias para você autorizar ou não, é a mãe que escolhe e é um direito dela. Você sabe que já existe essa tendência e a gente está observando isso, né, agora nos últimos tempos, né, a gente vem observando isso. E como é que isso é feito, tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é esse. A janela de Overton serve para isso, a janela do discurso, ou seja, algo que é considerado inaceitável, né, ele vai se deslocando até chegar na janela do tolerável, né? Vão passando por várias etapas, tolerável, inevitável, até a neutralidade, até o aceitável, né? Totalmente aceitável. Então, quando você está na janela de Overton ali, é porque você já está na questão do que é uma ideia aceitável, então você coloca ali o seu discurso. E os políticos, né, utilizam muito isso, né? Utilizam muito essa prática. Por exemplo, um exemplo que a gente teve aí foi o Guilherme Boulos, que ele tem posições, né, práticas, ele tem posições na vida dele, que ele defende uma coisa, mas agora, né, num período eleitoral, ele, né,
por justamente entender esse conceito aí de janela, né, a favor do discurso em que a maioria, né, gostaria de ouvir, ou seja, ele fala aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, independentemente, né, se é aquilo que ele pratica na realidade ou não, ou seja, ele está simplesmente querendo agradar os interlocutores, né, no discurso, né? Agora, o perigo ocorre justamente que na prática sabemos que eles não irão fazer, então os políticos utilizam essa técnica aí justamente para conseguir ganhar votos, e depois, na prática, a gente vai vendo que é completamente diferente. Tá, mas aí a pergunta que vocês podem fazer: como é que se faz esse deslocamento aí da janela de Overton para uma ideia que é totalmente inaceitável, deslocar essa janela para a questão dela se tornar aceitável? Bom, isso acontece primeiramente porque você tem que ir atrás dos ideólogos, né? Os intelectuais que elaboram essas ideias, essas narrativas, essas teses. Você tem uma tese, né? Você tem uma narrativa que é criada justamente por um intelectual, né? Essas ideias elas são propagadas, né? Financiadas através de um grupo que gostaria que essas ideias entrassem na agenda, né? Na pauta do dia da sociedade e da política, e depois no ordenamento jurídico de uma nação inteira. Então, isso é amplamente financiado. Atualmente, por meio das redes sociais, né? Tempos atrás a gente via a classe jornalística, a mídia, né? Principalmente rádio, TV e jornal, artistas de televisão, hoje os influenciadores digitais. Então, tudo começa lá com o cara escrevendo uma tese, uma ideia, que é financiada e é colocada propositalmente ali, né? Dentro desses veículos, né? Que são ferramentas, né? Dessas agendas, para tornar aquilo que era inaceitável, né? Tornar isso aceitável, né? Então, esse é mais ou menos como funciona o deslocamento, né? Dessas ideias e desses discursos aí para nessa janela de oportunidade, que é a janela de Overton. Então, o conceito de janela é mais ou menos no sentido de você ter uma janela de oportunidade para inserir aquele discurso. Se você colocar essas ideias muito precipitadamente, né, no período em que a sociedade não está disposta ou não está preparada para ouvir, ela vai ser automaticamente refutada, né? Então você vai ser considerado um radical, porque as suas ideias são muito radicais para aquela época. A partir do momento que você vai condicionando as pessoas, que você vai manipulando, né, através desses meios que eu falei, essas ideias que são consideradas radicais, num dado momento não são consideradas mais radicais, até serem toleráveis, depois aceitáveis e depois inevitáveis, né? Ou seja, ela se torna uma lei. Então, geralmente as leis, elas vêm somente depois, né, daquilo que já está aceitável dentro da sociedade, né? Depois daquilo que já está amplamente propagado. Isso pode ser algo natural, pode ser algo vindo da cultura, das relações das pessoas, mas hoje em dia, atualmente, né, muitas dessas ideias elas não são naturais, elas são criadas artificialmente, né, colocadas para a população. As pessoas são estimuladas a aceitar isso, né, a conviver com isso, e automaticamente elas acreditam que essas ideias elas são naturais e surgiram praticamente do nada, quando na verdade foram fabricadas, né, e acabam aceitando essas ideias, e após grande parte da população aceitar essas ideias, elas são colocadas no ordenamento jurídico como direito e como lei. Então, basicamente é esse o conceito de janela de Overton, né? Um conceito discursivo, ou seja, um conceito de discurso, não um conceito de prática. Então, fiquem atentos em relação a isso, fiquem atentos em relação de onde vêm essas ideias, né? Quem cria essas ideias, quem financia essas ideias e quem, né, juridicamente começa a colocá-las em prática, né, dentro do ordenamento do Estado, né, que depois é inevitável, depois que se torna lei, né, geralmente aquilo se torna irreversível. Então, muito cuidado, esse é um conceito muito interessante para quem gosta de política, de ciência política, é um conceito que todos devem ter em mente, né, vão atrás, pesquisem, eu estou aqui apenas falando um pouco desse conceito, mas ele é utilizado em todas as eleições, todas as campanhas políticas, é utilizado no marketing, é utilizado em diversas formas aí de questões da sociedade. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo aí de vocês. Espero que eu tenha contribuído aí para o crescimento e conhecimento de vocês, e até o próximo Batalha Cultural. Fiquem com Deus. Abraço a todos.